E agora, para encerrar com vocês, Guilherme Boulos. Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui iniciando hoje mais uma caminhada. É muito bom ouvir as palavras da Sônia, dos povos indígenas aqui representados com muita autenticidade. Ouvir a voz do Caetano, da Gadu e tantas vozes que passaram por aqui, por essa nossa conferência. Esse nosso espaço, esse nosso encontro de hoje é um retrato do que nós queremos para o Brasil. Das vozes da diversidade falando alto. Aqui tem trabalhadores e trabalhadoras, tem indígenas, tem sem-teto, tem mulheres, negros e negras. Aqui tem movimentos LGBT, tem artistas, tem intelectuais, professores, enfim, gente que resiste e gente que me inspira e nos inspira. Eu quero profundamente agradecer a presença de cada um e de cada uma que veio para essa nossa Conferência Cidadã. Vejam, esse nosso encontro talvez fosse um encontro improvável. Não é um encontro óbvio, toda essa diversidade que está aqui. A realidade nos uniu. O que nos uniu foi o avanço do conservadorismo, foram os ataques que nos forçou a buscar alternativas novas. E é isso que nós estamos buscando hoje aqui nessa nossa conferência. Aqui tem gente que eu admiro muito, dos livros, das artes, se encontrando com gente que eu aprendi a admirar com o pé no barro. Gente que eu vi se erguer, construir e se construir a partir da sua própria luta. A Maria estava aqui, agora há pouco, falando, a Maria das Dores, guerreira nossa. E eu me lembrei que quando nós começamos a discutir no MTST, que era preciso ir além do nosso quadrado, que era preciso pensar mais longe, nós fizemos uma reunião e a Maria, nessa reunião, disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse o seguinte: quando eu entrei aqui, a gente só discutia onde ia cortar o bambu para a próxima ocupação. Agora nós estamos discutindo o futuro do Brasil. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Ainda mais quando a gente sabe que para o futuro que a gente quer construir, nós vamos continuar discutindo onde nós vamos cortar o bambu, porque essa luta não vai poder parar. O projeto que a gente quer no Brasil é com luta e mobilização também. Isso para nós é fundamental. Agora eu queria trazer uma reflexão para essa nossa conferência. Nós vivemos num momento difícil. O país vive um momento duro. Um momento em que um governo ilegítimo, que foi fruto de um golpe parlamentar, negocia e entrega nossos direitos no balcão, esse balcão falido do presidencialismo de coalizão. Esse Temer vai ficar para a história como um Juscelino Kubitschek ao contrário. Em menos de 2 anos, conseguiu fazer o país andar 50 anos. Isso é grave. Assim como é grave o que nós estamos vendo de parte do judiciário do Brasil. Um judiciário que quer retirar no tapetão o candidato mais popular da disputa eleitoral.
Nós queremos dizer o seguinte, que uma condenação sem provas, uma condenação injusta, não pode ser naturalizada, principalmente quando bandidos comprovados estão no Congresso Nacional e no próprio Palácio. Nós não podemos silenciar diante disso. E por isso, eu quero registrar aqui a minha sincera solidariedade ao Lula, pela injustiça que está sofrendo. Porque nós precisamos saber separar. Diferenças políticas não podem significar conivência com a injustiça. A esquerda que nós queremos construir é uma esquerda que tem que recuperar a lealdade, que tem que recuperar o afeto, mesmo quando existem diferenças. E é isso que nós queremos colocar nesse caso. Até porque só quem se ilude acredita que vai parar no Lula. Não começou com ele e não vai parar aí. Isso pega toda a esquerda, isso pega todos nós. O que está acontecendo hoje no Brasil é grave também quando nós vemos bolsonaros discursando e sendo aclamados ao defender tortura, ao defender extermínio. Quando nós vemos um tipo como o brilhante Ustra ser defendido a céu aberto. É grave, assim como é grave o avanço da intolerância e do militarismo na sociedade. Militarismo que nós sabemos vai atingir os mesmos alvos de sempre. A juventude negra das periferias e favelas. Esse é o alvo. Quando um tanque do exército toma as ruas, é sinal de que o país não está bem. Mais do que isso, quando um tanque toma as ruas e parte da população aplaude, é sinal de que pode ficar pior. Nós precisamos estar atentos. A intervenção que hoje ocorre no Rio, eles dizem ser em nome da ordem e da paz. Ora, ordem e paz. Ordem e paz para nós é o respeito à democracia e à vontade popular. Ordem e paz é a garantia de direitos e o combate à desigualdade. Essa não é definitivamente a ordem do Temer. Mais que isso, nos preocupa nesse momento histórico quando nós vemos desilusão no nosso povo. Quando nós vemos desesperança. Quando nós olhamos e conversamos com a juventude e com a sociedade em geral, e as pessoas não acreditam nos caminhos e nas alternativas políticas. Que as pessoas não acreditem nessa política é bastante compreensível. Essa forma dominante de se fazer política no Brasil não representa as maiorias. O nosso Estado, historicamente, é um Estado voltado para o 1%. Um Estado sequestrado pelas grandes corporações. Muito doce com os grandes interesses econômicos e hostil com o povo. Essa é a lógica do Estado brasileiro. Por isso não é surpreendente que as pessoas estejam insatisfeitas com a política. O que surpreende e o que nos preocupa é que essa insatisfação só gere desânimo, depressão, apatia e não abra novas esperanças e novos horizontes. Por isso, é um momento de ousar. É em momentos como esse que a gente mais precisa de coragem e ousadia. Frei Beto disse aqui, deixemos o pessimismo para tempos melhores. É exatamente isso. Em momentos de crise tão grave como a que vive o Brasil, é um momento que nós temos que ter o maior ímpeto para ousar construir uma nova alternativa dos de baixo. Que não só tire o país da crise, como apresente um projeto de futuro novo e diferente. Quando eu estava chegando aqui na conferência, me parou uma companheira do MTST, a Cris, uma guerreira de ocupações há muito tempo, em Taboão da Serra. E eu me lembrei de uma história com a Cris,
quando encontrei ela ali na frente, não sei se ela está aqui ou se está lá fora, de algum tempo atrás, já faz alguns anos, no começo da minha militância no movimento, não era casado com a Natália, não tinha minhas crianças, há quem diga que nem essa barriguinha aqui eu tinha, e ali o momento era muito duro, muita repressão, derrotas, despejos, e teve um despejo do movimento que, quando ocorreu, isso foi lá pelos idos de 2005, 2006, eu desanimei, meio que quebrei, e a Cris veio dizer uma coisa para mim que ficou, que eu levei comigo. Ela disse, se você desistir, eu não vou ter o que dizer para as pessoas que disseram que se eu viesse aqui eu ia perder meu tempo, que isso aqui não ia dar em nada, que isso aqui era enganação. Ali, quando ela disse isso, eu senti pela primeira vez o peso da responsabilidade que é representar uma luta coletiva de muita gente. Hoje, a Cris está na sua casa, no condomínio João Cândido, conquistado pela luta do MTST, daqueles que não desistiram. E isso nos anima, isso nos dá esperança, isso mostra a força que tem a luta e como com a luta conquista. Estou vendo a dona Rosa chorar ali, que está no mesmo condomínio que conquistou por essa mesma luta, por essa mesma trajetória. Por isso, nós queremos pensar o futuro, construir um novo projeto, mas nós herdamos as lutas do passado. O projeto que nós queremos é herdeiro de Zumbi da Andara, é herdeiro de Canudos, é herdeiro de Sepete Araju, é herdeiro das lutas dos que combateram, como o Ivan, que eu estou vendo ali, a ditadura militar nesse país, e daqueles que hoje combatem debaixo da lona preta. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso caminho. E nós precisamos ousar construir um novo futuro. E ter essa ousadia significa, para nós, poder colocar o dedo em algumas feridas que estão abertas há mais de 500 anos nesse país. Não vale a pena fazer uma disputa como essa. Não vale a pena fazer uma conferência e um encontro como esse, se não for para propor mudanças profundas na nossa sociedade. A começar pelo enfrentamento aos privilégios e à grande injustiça que faz do Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Vejam, vocês acham justo, alguém de nós acha justo, que 6 pessoas no nosso país tenham mais do que 100 milhões de pessoas? Que os negros e negras recebam menos da metade do salário dos brancos, herança da escravidão? Que as mulheres recebam menos que os homens e que sequer tenham o direito de decidir sobre seu próprio corpo em pleno século XXI, fruto de uma sociedade, de uma cultura machista? Não é essa a sociedade que queremos. Não é esse o país que queremos. Um país onde pela ganância e lucro de uns poucos se passa por cima de direitos sociais, se passa por cima das populações tradicionais, se devasta o meio ambiente. Um país onde um carro velho parado aí na frente paga IPVA, mas um jatinho e um iate não paga nada. Um país onde um Joesley da vida paga 1% de imposto sobre o faturamento da sua mega empresa, enquanto o povo e a classe média paga 15% da sua renda. Essas desigualdades, esse Estado voltado para a minoria do 1%, nós temos que fazer definitivamente esse enfrentamento. Assim como nós temos que tocar num outro tema fundamental do nosso país, que é o tema da democracia.
resgatar um projeto democrático com a participação efetiva das pessoas. Para nós, democracia não se limita a ir de 4 em 4 anos para apertar um botão e depois não decidir mais nada, e depois não participar da vida política do país. Democracia não é só terceirizar e delegar poder aos outros. Freixo falou aqui de plebiscito sobre as medidas do Temer, com certeza, mas temos que ir além. Temos que fazer plebiscito e referendo sobre todos os temas fundamentais para que o povo possa decidir e não apenas o Congresso Nacional ou um presidente da República. O conceito de democracia que nós precisamos defender é uma democracia em que o povo participe do jogo, que o povo seja chamado a decidir. Senão, nós vamos ficar eternamente reféns das amarras de um modelo de governabilidade que está falido. Vejam, é simbólico, é emblemático que nos últimos 30 anos o PMDB, partido de Temer, nunca ganhou uma eleição presidencial nesse país, mas deu as cartas e chantageou todos os governos. Não é admissível isso. E se continua este mesmo modelo de governabilidade, quem quer que ganhe, o PMDB continuará dando as cartas. Nós queremos construir uma proposta de democracia em que, pela primeira vez na história da nova república, o PMDB vai ter que ser oposição, porque não caiba num governo popular e de transformação que nós queremos apresentar para o Brasil. Esse é o projeto que nós queremos. Tem água aqui? Veja, gente, nós temos que sonhar, resgatar a esperança. Isso é essencial para o projeto que a gente precisa para o país. E o ambiente dessa nossa conferência expressa isso. O clima dessa nossa conferência expressa isso. E o que nós vamos construir nos próximos meses, seguramente vai expressar isso. Agora, nós precisamos sonhar, mas precisamos também acreditar nos nossos sonhos. Isso significa que nós temos, sim, que, como vários que passaram por aqui hoje, debatendo economia, debatendo direito à cidade, debatendo educação, diversidade, temas essenciais para o nosso país, que a gente possa consolidar isso num programa de participação, como nós fizemos na construção da plataforma Vamos, com debates nos 4 cantos desse país, em praças, pelas redes, fazendo um novo método. Isso para nós é essencial. Não adianta nós defendermos ideias e não sermos capazes de aplicá-las. De nada adianta defender a solidariedade e sair lá fora e pisar nas pessoas. De nada adianta nós dizemos que queremos um programa popular e, ao mesmo tempo, a gente se limita a ficar falando para quem já está convencido. Que a gente quer mudar o Brasil, mas fica contente só em falar dentro das nossas bolhas. Só em falar para quem concorda com a gente e confraterniza com a gente. Construir um novo projeto possível, democrático e ao mesmo tempo sonhador, significa conciliar essa disposição para uma nova esperança, para um projeto de futuro com algo real, com um método em que as pessoas participem e com um programa comprometido com uma transformação profunda, mas que possa dar respostas para os problemas que o povo está preocupado. Um programa que seja capaz de falar de moradia, de emprego, de transporte, de saúde e dialogar com as demandas fundamentais do nosso povo. Construir mudança passa por aí.
Para isso, nós temos que nos desafiar a ir além do processo eleitoral. As eleições são parte disso, mas nós queremos mais. Esse projeto que a gente se desafia é um projeto que vai precisar de muita mobilização da sociedade. O nosso projeto não termina em outubro desse ano. O nosso projeto tem que ir muito além, criando um caldo de mobilização em todo esse país para sustentar com trabalho de base as mobilizações e as mudanças que a gente acredita. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi em 15 anos militando no MTST e nas ocupações foi que sozinho a gente não consegue nada, que nós precisamos de alianças. E hoje aqui está se configurando uma aliança dos movimentos e da juventude que resistem, uma aliança dos ativistas da cultura e da comunicação, como a Mídia Ninja que está aqui fazendo a transmissão ao vivo do nosso evento, uma aliança com artistas que se mobilizam contra o conservadorismo, como foi a iniciativa do 342, de intelectuais que pensam um projeto crítico para o país e buscam construir novas alternativas para fugir da lógica deles de que a gente não tem proposta, de que o que a gente propõe é inviável. Nós temos propostas muito mais viáveis do que a deles para mudar o Brasil. E essa aliança também é uma aliança com um partido, porque nós não podemos cair na onda, no caldo de antipolítica, de que partido não presta, porque sociedades que caíram nesse caldo seguiram caminhos sempre muito perigosos, sempre muito sombrios. Por isso a nossa aliança aqui, e eu tenho muito orgulho de ser parte de um momento como esse e da construção de uma aliança com um partido que tem uma militância de luta e que tem a bancada parlamentar mais combativa deste país, que é a bancada do PSOL, que está aqui presente. O que me dá convicção de seguir adiante nesse desafio é chegar aqui nesse encontro e ver o Stan e a Carmen da geração que enfrentou a ditadura e ver também a Ana Júlia das ocupações de escola, um dos movimentos mais lindos que a gente viu no último período do nosso país e que oxigenou o movimento social brasileiro. É ver aqui artistas, intelectuais, gente como Caetano, Gadu, gente que a gente tanto admira e, ao mesmo tempo, ver ali a tia Cida, ver ali a Bruna, ver ali o Zé Ferreira, ver ali a Uliane, guerreiros e guerreiras que estão construindo no dia a dia a luta na periferia. Um encontro como esse é um encontro potente. Um encontro como esse nos dá esperança para seguir adiante, para acordar amanhã com a clareza, com a convicção de que é possível construir as mudanças que a gente acredita. Não apenas é necessário, essas mudanças são possíveis. Com ideias claras, são possíveis com muita firmeza e com mobilização e participação social. E, sobretudo, são possíveis com o encontro de gerações e trajetórias. Ter aqui, ao meu lado também, a Sônia Guajajara nessa empreitada, que representa a resistência mais antiga do povo brasileiro, é algo extraordinário e que me enche de muito orgulho. Esse encontro de gerações e de trajetórias é capaz de apresentar um novo projeto para o país. Essa é a nossa esperança. É nisso que a gente acredita.
Para terminar, eu queria... A tia Maria falou ali no vídeo, eu me remeto muito aos guerreiros e guerreiras do MTST, porque foi com quem eu construí a minha trajetória e a minha vida. E foi com quem eu aprendi tudo que eu sei de política. E vou ser eternamente grato a esses companheiros e a essas companheiras. A tia Maria falou ali no vídeo uma frase que me marcou, que eu achei importante também. Até anotei aqui. Ela disse, quando nós estamos juntos, é possível acreditar. E é exatamente por essa aliança que se conforma que eu aceitei o desafio de ser pré-candidato a presidente da República, junto com a Sônia Guajajara. E nós vamos em frente, com muita coragem, sem medo de mudar esse Brasil.